Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é uma revisão sobre os mitos e saberes dos povos indígenas e africanos aqui no Brasil. Para isso, vamos relembrar o conceito de mito. Mitos são narrativas e histórias fantásticas em que animais, plantas ou até mesmo objetos ganham vida para tentar explicar fatos que os seres humanos desconhecem. Como no caso, o exemplo mais comum que nós conhecemos é a própria criação do ser humano. Geralmente, esses mitos eles sofrem influência tanto da cultura quanto da religião a qual eles surgiram, e são transmitidos de forma oral para as novas gerações, principalmente porque as tribos indígenas e os povos africanos, eles utilizam em sua maioria a oralidade e não a escrita. Os mitos mais frequentes que nós vemos são aqueles relacionados à criação do ser humano, e eles variam de cultura para cultura. No caso dos povos indígenas, o mito mais conhecido é do povo Camaiurá, onde eles acreditam que Mavut-Sinim, que seria a entidade que regeria todo o universo, teria entalhado os primeiros seres humanos da madeira do pequizeiro original. E através do sopro de fumaça, esses seres humanos eles teriam ganhado vida. Desses primeiros seres humanos, sairiam as primeiras mulheres, e uma delas seria a mãe dos gêmeos Sol e Lua. Era através desses gêmeos que depois Mavut-Sinim ele teria criado os seres humanos. Quando esses primeiros seres humanos eles faleceram, Mavut-Sinim ele tentou ressuscitá-los, só que ele não conseguiu. Em homenagem a isso, os povos Camaiurá, eles realizam um ritual sempre que um ente querido ou alguém muito importante da aldeia falece, eles realizam esse ritual para celebrar, né, a existência daquele indivíduo e também para relembrar que a sua divindade regedora do universo não conseguiria ressuscitar esse ser humano, esse indivíduo. Durante esse ritual chamado Kuarup, são entalhados troncos de madeira de piquizeiro original para homenagear as pessoas falecidas. Na mitologia dos povos Camaiurá, nós podemos distinguir três tempos históricos. O primeiro deles, chamado tempo mítico, corresponde ao tempo da criação dos seres humanos para os povos Camaiurá. O segundo, chamado tempo dos avós, corresponde ao intervalo entre a criação dos primeiros seres humanos e a chegada dos primeiros europeus ao solo brasileiro. E o terceiro e último é chamado de tempo presente, que vai desde a chegada dos primeiros portugueses até os dias atuais. Um ponto importante que nós devemos lembrar é que a forma correta de se referir aos povos indígenas brasileiros é nativos ou originários, porque eles já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Esses povos, eles viviam principalmente da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e também da agricultura. Acredita-se que até o ano de 1500 viviam aqui no Brasil de 2 a 4 milhões de indígenas e eles falavam aproximadamente 1.200 línguas diferentes. O último censo realizado pelo IBGE em 2010 apontou que o Brasil concentra a maior diversidade linguística e o maior número de falantes por língua. Atualmente, o Brasil abriga 250 povos diferentes, totalizando 850 mil indígenas, que falam 150 línguas diferentes, sendo que boa parte dessas línguas elas estão ameaçadas de extinção. Desses 890 mil indígenas, 570 mil ainda vivem em terras indígenas, nas chamadas reservas indígenas, e o restante migrou para zonas rurais e urbanas, principalmente devido à grilagem de terras. Um ponto importante que nós devemos relembrar é que, para os indígenas, a posse da terra ela é coletiva, ou seja, ela é de todos, pois eles acreditam que eles têm uma origem comum, então todos têm um grau de parentesco. E isso faria com que todos eles tivessem o mesmo direito sobre a terra. Ela não é um produto passível de venda, ela é de uso coletivo. Eles também acreditam que eles vivem em equilíbrio com a natureza e que todas as transformações que eles fazem no meio ambiente é para garantir a sua sobrevivência, mas danificando o mínimo possível a natureza. Outra coisa relacionada aos povos indígenas é a questão das moradias. Muitas pessoas acreditam que as moradias indígenas elas são todas iguais, só que na verdade não são. Elas variam muito de acordo com os materiais disponíveis, o clima da região, a cultura de cada povo. Então as moradias elas são muito diferentes entre si.
As moradias dos povos Camaiurá são diferentes das moradias dos povos Tupi, Xavante, etc. Então, cada um tem o seu próprio jeito de construir suas casas, de organizar a sua aldeia. A única coisa que esses povos eles possuem em comum é essa questão da grande família. A maioria desses povos acreditam que a família ela é não só pai, mãe e filhos, mas avós, tios, primos, sobrinhos. Então, grande família. Tudo aquilo que nós consideramos como parentes, para eles é família. Assim como os povos indígenas, os povos africanos eles também utilizam a oralidade para transmitir seus costumes e tradições às novas gerações. Nós vamos falar agora sobre o mito de criação do povo africano chamado Iorubá. A cultura dos antepassados africanos está baseada no culto aos orixás, entidades relacionadas às forças da natureza, como a água, o trovão. Os povos africanos de etnia Iorubá, eles acreditavam que o Deus Supremo chamado Olorum, ele teria criado os céus e as terras, e teria criado tanto os animais quanto as plantas. Essa divindade ele não aceitaria receber oferendas, pois ele próprio já era dono de tudo aquilo que ele havia criado. Certo dia ele teria ordenado a Oxalá que criasse os seres humanos, e assim ele o fez. As diferentes tribos africanas, elas utilizam a transmissão oral para poder ensinar às crianças seus costumes, sua religiosidade, seu modo de ver o mundo. E existem, inclusive, pessoas que são encarregadas dessa função. Elas são chamadas de griots. Normalmente são homens ou mulheres mais velhos que já têm uma experiência de vida e que podem ensinar às crianças tudo aquilo que eles sabem. A função de griot ela é reconhecida pela Unesco como sendo um patrimônio vivo da humanidade. O que nós devemos relembrar é que o continente africano ele é dividido em duas grandes partes. A parte ao norte, que corresponde a toda a extensão do deserto do Saara, ela é chamada de África Saariana. Já aquela que está logo abaixo do deserto do Saara, ela é chamada de África Subsaariana. E é justamente nesse local chamado de África Subsaariana, em uma região denominada Sahel ou Sahel, como alguns costumam chamar, que vai existir diferentes povos, como o Império do Mali, o Reino de Gana e vários outros que vão ser muito importantes para o continente africano e que eles vão ganhar muita notoriedade ao longo da história. Inclusive, essa região do Sahel, ela vai ser considerada como a área preferencial para os caçadores de escravos, principalmente os portugueses. Devido à sua grande extensão territorial, o continente africano ele vai abrigar vários povos de diferentes culturas. Nós vamos ter desde organizações tribais, patriarcais ou matriarcais, até grandes impérios, como o Império do Mali, o Império Egípcio, o Reino de Gana, o Reino Songhai e vários outros. Geralmente, esses diferentes povos, eles se organizavam de formas particulares, com sua própria cultura, seu próprio idioma, sua própria forma de organização política, econômica e etc. Esses povos também faziam comércio entre si e também com outras regiões da África e até mesmo da Europa, do Oriente Médio e da Ásia. É importante lembrar que a escravidão ela já existia no continente africano antes da chegada dos primeiros europeus. Essa escravidão ela variava, poderia ser por guerra, por dívida ou até mesmo devido às condições precárias que essas pessoas viviam, tá certo? Então, muitas pessoas elas acabavam vendendo seus parentes por não ter condições de mantê-los. Os portugueses chegaram ao continente africano, eles perceberam que eles poderiam lucrar com essa escravidão. Geralmente, eles trocavam por produtos como armas de fogo, munição, ferro e vários outros elementos. E, em troca, eles pegavam esses seres humanos e vendiam para outros continentes, como o caso da América, da Ásia, da própria Europa. Nós vamos ter países que vão fazer fortuna com o tráfico de escravos, tá certo? E no caso do Brasil, esses africanos, eles foram trazidos para cá para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar. E aqui eles eram submetidos a situações desumanas, maus tratos, trabalho forçado, uma série de humilhações às quais eles foram submetidos, tá certo? Mas não pensem que os africanos eles aceitaram isso tão facilmente, não, tá certo? Nós vamos ter a resistência africana, a fuga, a formação de quilombos, sincretismo religioso que os povos nativos eles faziam através da associação de figuras do imaginário católico com figuras da sua religiosidade nativa, com seus orixás.
Porque quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram obrigados a se batizar, recebiam nomes católicos e eles eram obrigados a se converter. Só que essa conversão, ela não acontecia de fato. Era somente a aparência, tá certo? Porque eles pegavam os santos católicos e eles associavam com seus orixás. Dessas formas, eles continuavam fazendo os seus cultos, só que mascarados. Então, quando o dono da fazenda, quando o dono do engenho, ele via isso, ele achava que aqueles escravos, eles estavam cultuando os santos católicos. Só que, na verdade, não. Eles estavam cultuando seus orixás. Esse sincretismo religioso, que é a junção de diferentes religiões, ela vai criar diferentes religiões aqui no Brasil. E essas religiões, hoje em dia, elas fazem parte da nossa cultura. Entre elas, a gente vai ter a Umbanda, o Candomblé, Batuque, Cabula, Catimbó e várias outras. Então, isso agora faz parte da nossa cultura. É essa associação entre a cultura dos portugueses, os povos nativos brasileiros e os povos africanos que vão dar origem à nossa cultura brasileira. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um beijo.